noite, Edna. Oi. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada. Que bom que tu está aqui, que bom te ver. Nossa, estou muito feliz de estar aqui com você. Então, eu estava começando, né, Edna? Enquanto tu estava chegando, eu já estava começando a dizer para o pessoal o nosso tema de hoje, que é aposentadoria e pós-carreira, né? E estava lembrando para o pessoal que na pandemia, né, que começou em 2020, esse tema não podia ser mais falado, mais lembrado. Afinal de contas, todos nós tivemos que nos reposicionar, tivemos que rever a nossa vida, os nossos interesses. Alguns se deram muito bem, outros nem tanto, e outros faliram, né, nessa pandemia. E isso, vamos dizer assim, esse tema envolve uma série de elementos, como a gente vai estar podendo ver agora, envolve a questão da criatividade, envolve o empreendedorismo, envolve os nossos desejos pessoais, envolve, vamos dizer assim, a nossa subjetividade como um todo. Eu gostaria de começar, então, para a gente dar o start, né, nesse nosso momento, contando para vocês uma historinha entre a Sarasvati e a Lakshmi. Então, existiam no Oriente, aliás, elas existem ainda, né, duas deusas chamadas Sarasvati e Lakshmi. Sarasvati é a deusa do conhecimento, da sabedoria, e Lakshmi é a deusa dos recursos materiais, dos recursos financeiros. Um homem muito rico chegou para os seus, vamos dizer assim, chegou para um mestre, um Maharishi, um iluminado, e disse assim para ele: mestre, ensina para o meu filho todo o conhecimento do mundo, porque eu quero que ele possa ajudar as pessoas, ser uma pessoa bacana. Então, passa todo o conhecimento para ele, mestre. Lembra que é uma alegoria, né? Aí o mestre começou, sentou, disse: tudo bem, vamos lá, então. Ele disse assim: meu filho, tu tem que saber uma coisa. Na vida existem duas deusas, a Sarasvati e a Lakshmi. A Sarasvati é a deusa do conhecimento, da sabedoria, e a Lakshmi é a deusa do dinheiro. Então, na vida, a gente tem que, vamos dizer assim, reverenciar Sarasvati, porque aí a Lakshmi, que é muito ciumenta, necessariamente vai estar conosco. Olha que interessante. Se eu começar a pensar na questão só financeira, eu vou ter um déficit nessa questão financeira. Se eu priorizar o conhecimento, a sabedoria, eu vou ter o dinheiro atrás. Por quê? Porque ele vai estar com o ciúme, como ele é muito ciumento do conhecimento, ele vai estar nos acompanhando. Eu contei essa historinha, gente, para a gente lembrar que na vida, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas prioridades, eles vêm na frente. O dinheiro a gente ganha ele, mas se a gente ganhar ele com conhecimento, com sabedoria, com luz, e principalmente com generosidade, a gente vai ser mais feliz e a gente vai fazer outras pessoas felizes também. Bom, então, hoje aqui, além de eu estar com vocês, o meu link com esse tema, por exemplo, é que além de eu ser psicóloga e socióloga, eu passei por transições de carreira muitas vezes na minha vida. Troquei de lugares, fui para lugares melhores, como professora universitária, como funcionária pública, como consultora de empresas. Eu passei muitos momentos fazendo opções de acordo com o meu coração naquele momento, das opções que eram mais interessantes profissionalmente. E passei recentemente, né, vamos dizer assim, em 2019, onde eu concluí meu doutorado, por uma outra transição de carreira, que eu me aposentei, né, e eu resolvi, na idade que eu estou, né, de repente, não parar nesse momento, né, de não ficar parada, não ficar estagnada, mas de aproveitar todo o potencial que eu consegui acumular nesses anos de trabalho, enfim, de fazer com que eu pudesse passar isso também para outras pessoas e continuar enriquecendo esse mundo, porque o trabalho é alguma coisa que enriquece o mundo. Como é que vai ser a nossa dinâmica, então, aqui nessa live hoje? Eu e a Edna, nós vamos bater um papo, né? A Edna está lá, já louca para falar, durante 30, 40 minutos, porque você sabe que o nosso tempo de Instagram é 1 hora, né? Batido, depois ele cai. E depois disso a gente vai dar um tempinho para vocês nos fazerem perguntas, fazerem comentários, enfim, tá? Então, a Edna Gugel é administradora, foi minha colega no Ministério da Ciência e Tecnologia, nós trabalhamos juntas e foi um prazer trabalhar com a Edna. Além dela ser uma excelente técnica, uma expert em gestão de pessoas, é uma pessoa que conhece muito do tema. Eu tive a oportunidade, porque acho que na vida a gente tem que ter teoria e tem que ter prática também, experiência. As duas coisas, elas se conectam, não adianta a gente dissociar as duas.
E a Edna tem isso, né? E eu vi passar pela mão da Edna muitos colegas chorando, muitos colegas com dúvidas, e eu sempre vi a Edna amorosamente orientá-los e dar outras oportunidades e fazer com que essas pessoas não só evoluíssem nas suas carreiras, caminhassem, como caminhassem com amor, com alguém as acolhendo. Então, por isso que eu convidei a Edna hoje para ser a nossa convidada especial para falar sobre esse tema. Edna, eu sei que, vamos dizer assim, o envelhecimento é uma coisa que vem acontecendo, né? E também está envolvida com qualidade de vida e tal. O que tu acha disso, Edna, no nosso mundo atual, sobre a questão do envelhecimento, enfim? Qual é a tua visão, a tua leitura, o teu entendimento? Hein, Débora, você falando tudo isso de mim, eu me sinto muito honrada, assim, porque eu sempre admirei a profissional que você é, e principalmente, assim, o dinamismo que você consegue ter na condução de grupos e no processo de liderança. Então, assim, foi uma honra ter trabalhado esses anos com você, eu aprendi muito. E a questão do envelhecimento, ela está sendo muito debatida mundialmente, né? Porque a sociedade como um todo está passando por um... acho que está dando F, não sei se você está ouvindo, tem algum som aí ligado. Né? Então, é a revolução da longevidade em que a gente está vivendo muito mais. Né? Para você ter uma ideia, quando a gente pensa no século passado, mais ou menos em 1920, quando foram dados os primeiros pontapé da legislação previdenciária, desse direito de se aposentar, né, pensando na carreira, a expectativa de vida de um indivíduo era de menos de 40 anos, em torno assim, dos 32 anos. E a idade para pedir o benefício de aposentadoria era de 70 anos. Então, assim, você aproveitava muito pouco desse benefício, desse recurso. E o pós-carreira, ele acabou sendo assimilado como incapacidade, tá? Um período de incapacidade. Porque a pessoa aposentava, passava um tempo, ela não conseguia produzir, ela falecia, e isso ficou no inconsciente das pessoas. Só que assim, a nossa legislação mudou, a medicina avançou, a tecnologia também propiciou que a gente tivesse mais qualidade de vida, além da medicina. E hoje, uma mulher, saiu o censo do ano passado, uma mulher que nasce em 2020, no Brasil, a expectativa de vida dela é de 80 anos. E hoje, por exemplo, você falou que se aposentou, né? Eu acho que você se aposentou com 55, 58? Digamos aí a expectativa de vida de 80, mas sua mamãe já tem mais de 86, que eu sei, né? E é uma pessoa muito ativa, muito gosta de ler, gosta de resolver as coisas dela. Então, assim, olha o tempo de sobrevida que existe, né? De uma vida ativa para quem consegue para quem consegue ser saudável, para quem é lúcido, para quem tem autonomia, né? E o que a gente percebe, assim, por conta desse senso comum, que não são pouco, você é uma exceção, né? Que você se aposentou, mas seu espírito é jovem, que eu te conheço, teu espírito jovem, assim, de 20 e poucos anos. Então, assim, a idade não te enquadra, né? Não enquadra o seu espírito. Você é uma pessoa muito ativa. Mas, infelizmente, essa não é a realidade. As pesquisas apontam que as pessoas, quando elas se aposentam, inconscientemente elas associam ainda esse senso comum. É uma crença que está no inconsciente coletivo de incapacidade, de falta de projeto de vida. E, assim, dentre outros fatores, por isso que muitas pessoas adoecem depois que elas se aposentam, né? Tem outros fatores além desse, mas é mais ou menos nessa linha. É isso mesmo, Edna. Até em função disso, eu queria também interagir um pouquinho com as pessoas que eu estou vendo entrar uma atrás da outra aqui. E eu queria saber se para você que está aqui com a gente, dando esse prazer para nós, a aposentadoria é crise ou ela é uma oportunidade? Se vocês puderem responder no chat para interagir com a gente, vai ser um prazer, né? O que é aposentadoria para você? Ela é um momento de crise ou ela é uma oportunidade, uma abertura para alguma coisa? Essa é a nossa grande pergunta, né? Eu vou aproveitar, enquanto vocês estão respondendo, para pensar na questão do
planejamento também, Edna. Eu sei que tu também preparou isso para nós, assim, hoje com todo carinho, né? A gente veio preparando, eu e a Edna, essa semana, essa live para vocês, pensando nas coisas que seriam interessantes, que vocês gostariam de ouvir. E uma das coisas que a gente sabe que é importante na aposentadoria é para a gente não se frustrar, para a gente realmente atingir os nossos sonhos. As questões econômicas também são importantes. O planejamento tem a ver, não tem, Edna? O que tu acha? Ah, tem sim. Eu não tive essa oportunidade, né? Eu vim do Goiás muito novinha, eu tinha 13 anos, aí fui, estudei para o vestibular, escolhi a profissão, passei no concurso e nunca ouvi falar de planejamento de carreira, né? Eu vim saber disso tem pouco tempo e eu acho que deve ter muitas pessoas nessa situação, isso não é muito difundido. Mas, assim, depois que a gente começa a estudar o tema, a gente percebe que a aposentadoria deveria estar na educação básica, né? Principalmente assim, se a gente vai viver muito, né? Você tem que pensar na aposentadoria quando você vai escolher o seu primeiro curso, porque você faz um planejamento de carreira. Você escolhe qual curso que você vai passar, depois você entra numa empresa, você tem a ideia de que salário você vai ganhar, quais os cursos você precisa fazer para poder progredir na sua carreira, atingir os cargos que você quer, até mesmo no concurso público, né? Você sabe que você tem que dedicar tanto tempo, os cargos que você quer passar, mas você não pensa como vai ser a sua vida depois do pós-carreira. E, assim, existem pessoas que elas fazem um planejamento financeiro, né? Tem uma certa organização, faz uma previdência privada, ou então investe em imóveis, ou investe na bolsa para ter uma garantia, assim, para não ter tanta perda nesse processo, né? Porque a questão é que muita gente perde em torno de 30% do salário quando se aposenta, né? E você fica mais velho, você tem outros gastos, aumenta os gastos com saúde, por exemplo, plano de saúde fica muito caro. E não dá para você deixar para pensar assim, vou aposentar daqui um ano e vou pensar nisso. Porque a autonomia financeira, ela é um dos preditores mais importantes para você viver bem essa etapa de vida. Né? E nas pesquisas, uma pesquisa recente realizada, 92% das pessoas que estão prestes a se aposentar têm a intenção de continuar trabalhando. E dentre um dos motivos é o fato de você não ter a renda suficiente para você sustentar a sua família, né? E a conjectura da família ela também está mudando. Hoje as pessoas deixam para ter filhos mais tarde, então da época de você aposentar, você ainda está com o filho na faculdade, você ainda tem uma despesa alta, muitas vezes você tem o filho e você provê o neto também, né? Então, assim, essa questão do planejamento financeiro, ele é muito importante. Né? E outro ponto também, Débora, eu não sei assim, que você sempre foi uma apaixonada pela profissão, né? Quando você se aposentou, você achou que você ia ficar acomodadinha na poltrona, assistindo televisão? Como é que você se via assim, nesse papel? Você conseguiria ser feliz? Eu vou te responder, mas deixa eu te dizer o seguinte: o pessoal está entrando e eu já ouvi 5 respostas do pessoal falando que tem que ter sustentabilidade e que vê a aposentadoria como uma oportunidade. Então, nós estamos com uma audiência privilegiada, que é o pessoal que sabe das coisas. E a Michele fez uma pergunta, né, Michele? A Michele perguntou no planejamento da aposentadoria. Né? Como é que a gente planeja essa aposentadoria? Olha, na realidade, assim, eu nunca me vi muito parada na frente da televisão há muito tempo. Eu sou muito ativa, eu sou muito dinâmica. É uma característica minha antes da aposentadoria. E, na realidade, o que a gente tem lido sobre o assunto, que a gente tem visto, que a gente tem executado, inclusive fazendo mentorias e coach, é o seguinte: a aposentadoria ela deve ser uma preparação a partir dos 40 anos de idade. Né? Olha só, o Elcio entrando dizendo: professora linda, fui seu aluno no serviço social, seja bem-vindo, Elcio. Que beleza. Então, como ela é uma coisa que a gente deve se planejar a partir dos 40, mas não é se planejar para dizer, ai meu Deus, quando eu me aposentar, graças a Deus eu vou ficar livre do trabalho, né? Quer dizer, aí eu vou poder fazer tudo o que eu quero. Porque muitas vezes, quando vem essa aposentadoria, é muito frustrante para essas pessoas. Porque o prazer, ele tem que estar vinculado na nossa vida. Então, Edna, respondendo a tua pergunta, eu sempre procurei levar minha vida com muito prazer.
não de uma forma irresponsável, né? Mas que pudesse do trabalho fazer uma fonte de gratificação, né? A gente tem um autor na sociologia, que é Lukács, que fala nessa questão do trabalho. O trabalho tem que ser produtivo, porque a gente faz a diferença no mundo com o trabalho. É com o trabalho que a gente se realiza, que a gente cria oportunidades para outras pessoas e para nós mesmos. Então, como eu vejo o trabalho como uma coisa positiva, ele me enriquece. Eu acho que o tempo que eu tive que parar com a Covid, assim, eu acho que eu envelheci um pouco, sabe? Mas aí, quando eu me dei conta que a gente ia ficar muito tempo parado, o que eu fiz? Eu fui estudar, eu fui escrever artigos, eu fui ver outras oportunidades, inclusive, né, de poder estar passando o meu conhecimento, né, esse tempo todo que eu fiquei na área de gestão de pessoas, de RH, que eu trabalhei com consultoria, de poder planejar alguma coisa para outras pessoas. E vocês estão visualizando isso na nossa primeira live, né, Edna? Em relação à Crifaz, né, que é uma empresa que eu estou em parceria com meu filho, para a gente poder trazer esses conhecimentos para vocês, né? Então, respondendo a pergunta da Michelle, o planejamento na aposentadoria é importante? Como é que eu planejei a minha aposentadoria? Eu planejei, vou contar para vocês, de parar lá pelos 75, sabe? Porque eu não sei como é que vai estar o meu canal mental até lá. Mas agora, o que eu observei? Eu terminei o doutorado em 2019. A minha cabeça está muito melhor do que quando eu comecei a trabalhar em 2018. Isso não sou só eu, isso é geral. Isso todas as pessoas, quando eu fui dar a primeira consultoria de apoio aposentado, as pessoas diziam assim: puxa vida, com todo esse conhecimento tu vai parar, porque nós acumulamos conhecimento nos anos de trabalho, né? Ainda mais se a gente faz alguma coisa que a gente gosta. A gente sempre faz alguma coisa que a gente gosta? Não, Edna, nem sempre a gente faz. Por isso que tem que ter planejamento, Michelle, como tu perguntaste, tá? Por quê? Porque em alguns momentos a gente vai fazer uma série de coisas que a gente não gosta porque a gente está precisando financeiramente naquele momento. Para acabar a nossa faculdade, a nossa pós-graduação, para a gente fazer um concurso para uma coisa melhor, né? Aliás, em Brasília a gente tem uma característica, né? Quem não é de Brasília, eu sei que tem gente de todo o Brasil, que eu estou vendo, né? Aqui em Brasília as pessoas já começam lá com 7, 8 anos, os pais já preparam para ser concurseiro. Então diz, o meu filho vai trabalhar em algum órgão público, né? E isso não é tão positivo quanto parece, porque os órgãos públicos eles pagam mais, agora a gente vai ter várias reformas, enfim, né? Mas, muitas vezes, a pessoa vira uma concurseira procurando sempre o maior salário, por isso que eu contei a historinha da Sarasvati da Bactini antes, e não se realiza. Então, quando a gente for fazer um concurso, que é uma coisa bacana, ou quando a gente vai para a iniciativa privada, ou quando a gente vai empreender, o importante é a gente estar vinculado com essa coisa de prazer, de satisfação, de gratificação, sabe, Edna? Porque aí eu acho que a gente tem mais chance de ser feliz e de fazer um trabalho que nos rejuvenesça, que nos faça feliz e que a gente possa fazer feliz outras pessoas. Hein, né? Débora? Eu queria só complementar a pergunta da Michelle pelo seguinte, por exemplo, aqui nessa live eu conheço algumas pessoas e eu vejo que tem pessoas de faixa etária diferente, de gerações diferentes. Minha mãezinha está aqui com quase 64, tem meu sobrinho que está aqui também, que tem 15. Então, assim, o mais importante quando a gente fala em aposentadoria não tem nada a ver com legislação, mas sim estilo de vida. Por quê? Porque a legislação, assim, por exemplo, o emprego formal como a gente tem hoje, um concurso público estável, por exemplo, tem gente aqui que ficou 40 anos numa profissão, antigamente você entrava numa empresa e não saía mais, mas a gente vê que a legislação trabalhista ela está mudando, entendeu? Hoje em dia você tem os terceirizados, quando você tem um bom salário numa empresa, numa corporação, você entra como terceirizado em prestação de serviço. Então, assim, você não tem mais aquele vínculo que você tinha antes, você trabalha por projetos. Então, assim, a gente tem gerações diferentes aqui, então não tem como, assim, a gente deixar tão amarrado há 40 anos. Porque se a gente está falando que nós vamos viver até mais de 80 anos, a minha avó tem 86 anos, ela está lúcida, mas ela não tem disposição física, ela tem alguns problemas de saúde. Mas ela já foi da agricultura, então assim, ela teve uma história de vida diferente. Mas, por exemplo, o que eu diria para o meu sobrinho que está aqui, o Gabriel, ele tem 15 anos, eu não sei como vai ser o mercado de trabalho daqui para frente. São as questões das crenças, de você planejar a sua vida a partir de hoje, né?
Como que você quer viver quando você tiver 60 anos, que você vai ter menos disposição física? Você vai querer ter uma reserva financeira para você ficar mais tranquilo, diminuir o ritmo de trabalho? E ao longo desses 40 anos de vida profissional, você vai ter que se reinventar várias vezes ao longo desse ano. A gente vê aí que a tecnologia ela não para. Esse ano, a forma de trabalhar, ela mudou drasticamente. A gente está aqui fazendo uma live, eu jamais pensei que eu ia ter coragem de vir fazer uma live aqui de forma tão aberta. Eu tinha vergonha de dar até aula, eu sempre tive esse bloqueio, mas eu acostumei porque eu estou trabalhando o ano inteiro dessa forma, eu não imaginei. E isso é uma revolução de trabalho. Então, assim, por exemplo, essa criança de 15, 16 anos, ela tem que ter a competência de saber aprender constantemente, de se reinventar para tudo. E, por exemplo, o governo federal ele está de olho nisso, porque tem uma portaria que fala, a gente está trabalhando para implantar esse programa de educação para aposentadoria, não é nem preparação. Porque a gente tem que educar as pessoas desde o primeiro dia de trabalho que ela entra no órgão. Então, os nossos programas, eles têm que ser ecléticos. É para quem está entrando, que tem 30 anos de carreira, e para quem está prestes a se aposentar, que não conseguiu fazer um planejamento. Mas mesmo que essa pessoa esteja prestes a se aposentar, que ela ainda não conseguiu parar para fazer isso com antecedência, ela começar a olhar para isso, não só a questão financeira, mas a questão das relações familiares, a questão da saúde, ela tem um ganho também, entendeu? Com certeza, Edna. E o importante, assim, em relação quando eu falo 40 anos, que é o que a literatura está nos recomendando, que é o que nos recomenda a prática também, é da gente poder fazer o planejamento da nossa vida. Mas esse planejamento, ele não é rígido também, né? Ele é um planejamento flexível. E muitas vezes, quando as pessoas falam planejamento, elas entendem. Então, eu planejei, eu vou andar só por essa estrada e eu não vou ter abertura. Não, não é isso, né? Para isso que a gente se propõe até em fazer um acompanhamento com as pessoas, no sentido da aposentadoria, ou da carreira, da pós-carreira, ou até da própria carreira que está andando, que está caminhando. Porque muitas pessoas estão infelizes. E essa infelicidade, ela vai nos adoecer, né? Quer dizer, no momento em que eu faço alguma coisa que não me dá prazer, que não me dá felicidade, eu posso fazer por algum tempo? Posso. Posso fazer por muito tempo? Posso. Como é que eu posso fazer por algum tempo? Se eu tenho um planejamento, olha, daqui a tanto tempo eu vou me formar, eu vou deixar esse trabalho e vou fazer outro. Ou não, esse trabalho me dá uma garantia financeira muito boa para minha família, para os meus filhos, para tudo. Mas junto com isso, eu vou fazer uma outra coisa que me dê prazer, para que eu possa me gratificar, para que eu possa vamos dizer assim, me completar, ser uma pessoa melhor, né? Então, eu concordo contigo, eu entendo, eu acho que é isso mesmo, eu acho que as pessoas estão, vamos dizer assim, em situações diferentes e o que a gente está trazendo, né, nessa live também, né, é uma questão de esperança, né? Que a gente pode ser feliz em qualquer momento da nossa vida. Mas eu não fui feliz com 80 anos, mas eu posso também procurar, vamos dizer assim, ter outros prazeres, ter outras... Eu vejo com a minha mãe, por exemplo, né? Às vezes eu digo assim, mas isso aí está te dando prazer? É isso mesmo que tu quer fazer? Né? Ou às vezes ela também diz para mim, olha, isso não me dá prazer, eu não quero fazer isso. Né? Eu sempre pergunto para ela, mas isso é bom? Ah, eu tenho que fazer. Mas será que as pessoas têm que fazer alguma coisa pelo social ou elas têm que fazer por elas mesmas, de dentro para fora elas vão se realizando? Né? Eu lembro muito do exemplo do meu pai. Né? O meu pai se aposentou em torno de 48, 49 anos, antes dos 50, naquela época, ele era funcionário do Banco do Brasil, fez carreira, enfim. E também dava aula como professor que ele gostava muito. Né? E quando se aposentou, ele se surpreendia, porque praticamente todo mês um colega dele do banco falecia. E eles eram muito ligados, muito próximos, enfim, eles tinham um grupo forte. E o que aconteceu? Ele disse assim, meu Deus, não posso parar. Em seguida, ele recebeu convite de trabalho, né, para outros lugares, ele pensou nisso e a sincronicidade propiciou isso para ele. E aí ele trabalhou mais alguns anos, e aí quando ele decidiu parar, né, acho que próximo de 70 e alguma coisa, ele disse, mas eu não vou ficar totalmente parado, eu vou fazer, aí ele produzia móveis para nós, as filhas, né? Nós somos 7 filhas, ele fazia móveis artesanais maravilhosos, né? Vamos ver se a minha irmã vai ter alguma coisa a respeito, que ela lembra disso. E ele também fazia pintura. Isso, eu não preciso ser produtivo no sentido capitalista, né, Edna?
A gente entende que ser produtivo é só estar gerando dinheiro, mas ser produtivo é também a gente fazer um trabalho voluntário. É a gente, por que a gente não pode, se a gente tem condições financeiras para isso, viajar, se atualizar, cuidar dos filhos, olha que coisa mais prazerosa, dos netos. Então, existem muitas possibilidades nessa pós-carreira. Eu vou aproveitar para fazer mais uma perguntinha para vocês, Edna. Eu queria que tu respondesse também, amiga, a questão do autocuidado. Eu queria saber como é que está do nosso grupo aqui, como é que está o autocuidado de vocês? E aí, amiga, o que tu me fala do autocuidado? Então, como eu estava falando antes, né, a questão da faixa etária, que não tem tempo para você pensar no pós-carreira aposentadoria, porque assim, a aposentadoria ela pode ser vista por alguém como um momento de liberdade, né? Que você que tinha um trabalho formal que trabalhava 8 horas por dia, e a partir dali você vai dedicar seu tempo para fazer um outro trabalho, mas com mais flexibilidade, mas que você vai poder tirar seus sonhos que estão na gaveta há muito tempo, fazer algo prazeroso, ou dedicar mais tempo para o seu relacionamento afetivo, cuidar dos netos, essas coisas. Então, assim, é complicado você pensar que você vai começar a cuidar de você quando você tiver o tempo de não e quando não tiver trabalhando. Porque quando chegar a etapa aposentei, você já precisa estar bem, entendeu? Para você usufruir bem, você precisa ter bom relacionamento com seus filhos, você precisa estar com um relacionamento saudável com seu cônjuge, entendeu? Precisa ter amizade, você precisa saber do que você gosta. Você precisa ter hobby, ter lazer. E isso você não consegue desenvolver a curto prazo. O autoconhecimento, ele requer tempo. Né? Isso aí, amiga. Queria só colocar um ponto assim, quando a gente fala de identidade, né? A pessoa que ela é muito... vamos falar de papéis de vida. Eu sou filha, eu sou mãe, eu sou avó, eu sou namorada, eu sou esposa, eu sou amiga, etc. Mas tem gente que restringe o seu papel social ao trabalho. E por meio do trabalho, ela constrói toda a sua identidade. É ali que ela tem a vida social dela, que é por meio da rotina do trabalho. É por meio do trabalho que ela estabelece toda a rotina dela, desenvolve todas as competências, ela se sente valorizada, ela tem poder e ela dedica toda a sua vida a isso. Quando ela se aposenta, ela sente um vazio imenso, porque tirou tudo dela e ela não tem nada. E aí, quando ela vai para casa e que ela vai ter um relacionamento de mais tempo com seus familiares, ela tem dificuldade. E aí o casamento acaba, briga com os filhos, se sente isolado, depressivo, um sentimento de vazio muito grande. Ela não sabe o que gosta, ela tenta e não consegue realizar seus projetos de vida, seus planos, arrumar outro emprego, porque ela não sabe como fazer, entendeu? Por isso, quando a gente fala que a aposentadoria mais bem-sucedida quando você planeja, é no sentido de você olhar todas as áreas da sua vida. Você vai olhar a área financeira, dos relacionamentos, de hobby, de lazer. Você precisa se conhecer. Você precisa saber se você vai gostar de ficar em casa ou se você vai querer trabalhar. Você precisa saber quem é você, né? Exatamente. É perfeito, é isso que eu ia trazer para nós, né? As diversas áreas da nossa vida. Quando a gente fala em autocuidado, em se cuidar, eu tenho que me olhar exatamente nessas diversas áreas. Como é que está a minha espiritualidade? Espiritualidade é a minha relação com Deus, ou com algo superior a mim, dependendo do que eu acredito, né? Ou não acredito. Mas como é que está essa relação? Será que eu medito? Meditar de manhã é uma coisa que me faz bem? Não, Débora, eu moro perto da praia, eu gosto de tomar um banho de mar, sozinha, refletir, e aí eu me conecto comigo mesma, com alguma coisa superior, né? Ou então eu gosto de dar uma boa caminhada de manhã, isso para mim é relaxante, eu relaxo, e eu também coloco as minhas ideias em ordem, eu me conecto, né? Eu queria te fazer eu queria te fazer uma pergunta, assim, que a gente estava, que você está falando de meditar, de você se conhecer.
Assim, para assim, para quem tem uma personalidade mais voltada para o trabalho, como que você, como psicólogo, assim, o que você sugere para a pessoa que tem dificuldade de relacionamento ou de estar mais próximo com seus filhos, com seu esposo? O que você sugere para que essa pessoa consiga ir resgatando esses vínculos familiares para que ela tenha capital social para quando ela se aposentar, ela ter uma rede de apoio e não se sentir isolada? Beleza, Edna. Ela passa também exatamente por essas áreas da vida, né, que eu estava comentando anteriormente. A minha espiritualidade, como é que tá? Eu tenho um tempo para mim mesma, tem gente que diz assim, eu trabalho, 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 não tenho tempo para mim. E aí a gente vive estressada. Então é importante, né, eu dar atenção para essa minha espiritualidade. Como é que tá? Como é que tá essa conversa de mim, eu comigo mesma, ou eu com Deus, né, se eu pensar em espiritualidade. A minha saúde física e mental. É importante que eu cuide da minha saúde física, que é o meu corpo, é o que faz contato com o mundo. Né? Atualmente, é a minha saúde física. Eu quero perder peso, eu quero ganhar peso, eu preciso cuidar do meu coração, tem alguma coisa que não está legal, que eu preciso ir ao médico para ver, eu preciso caminhar, de repente eu estou muito sedentária. Eu estou muito em casa por causa da pandemia. Bom, será que eu não posso fazer exercícios também em casa? A saúde mental passa pelo contato com as pessoas também. Por que a gente está com índice altíssimo de feminicídio, né, Edna? Porque as pessoas estão mais em casa, quer dizer, elas estão se atritando mais, elas estão dividindo exatamente o mesmo espaço. E uma coisa que não se aprende na faculdade nem no colégio, muitas vezes, né, na maioria das partes, a maior parte das vezes, é como nos relacionarmos com a gente mesmo e com o outro. Né? A gente prioriza muito o conteúdo intelectual, mas a gente não prioriza esse mundo de relações. Mas eu só posso me relacionar bem com o outro se eu me relacionar bem comigo. Então, passa por essa área da vida a saúde física e a saúde mental. Eu tenho que olhar para mim e ver o que eu preciso para ser feliz. Eu preciso melhorar minhas pactuações de trabalho, melhorar minhas pactuações de relacionamento, melhorar o meu ambiente de trabalho, estar na minha alçada, fazer coisas que possam, vamos dizer assim, alavancar a minha vida. As relações familiares também são importantes. Existe uma coisa bem interessante que a gente pode pensar em relação filho e mãe. Né? Muitos de nós temos relações maravilhosas com os nossos pais, nossos irmãos. E muitos de nós não temos isso. Né? A gente sabe, a gente conhece as famílias e sabe que isso acontece. Então, existem algumas dicas, né, que são interessantes. Por exemplo, tem pessoas que, ao se relacionar com seus pais, por exemplo, sua mãe, né, vamos supor, elas sempre se atritam. Porque a mãe, lá pelas tantas, ela vai dizer que tu não tá fazendo tal coisa, que tu não tá cuidando de tal coisa, que tu não... E isso te incomoda. E aí tu vai lá e briga. E entra sempre nesse canal. Existe uma dica que eu vou passar para vocês, né? Quando a questão é com a mãe, por exemplo. Porque a mãe a gente não se divorcia, nem do pai, eles vão fazer parte da nossa vida para sempre. Né? Então, talvez a gente possa, nesse momento, dizer, ok, mãe, né? Usar uma coisa chamada resiliência, né? Que é a capacidade dos corpos de se esticar e depois voltar à mesma condição, e a gente só consegue fazer isso com saúde, e a gente também buscar algum canal de fuga. Como assim? Eu sei que a minha mãe tocou em alguma coisa, porque a mãe é muito habilidosa, ela nos conhece, nos ama, mas ela também quer mudar coisas em nós. Não é assim? Mãe, pai, fazem isso geralmente. Então, talvez nesse momento eu possa sair daquele passo, dizer assim, mãe, eu preciso fazer tal coisa, eu vou trazer uma coisa boa para ti. Mudar o assunto, mudar o tema, não ficar no ponto onde as coisas nos batem. Porque existe, vamos dizer assim, uma coisa chamada Aikido, né? A gente pode falar, alguns dizem Aikido, que quando alguém vem e bate, e isso nos pega no peito, a gente fica derrubado. E a gente não está em condições de reagir. Agora, se em vez de deixar bater no peito, a gente deixar passar, né? A gente ouve esse assunto, a gente elabora, pensa o que a gente vai responder de uma outra forma, a gente consegue se sair melhor. Então, respondendo a tua pergunta, trabalhando as relações familiares, essa é uma sugestão. As relações profissionais também, né, Edna? Quando a gente consegue fazer pactuações boas no nosso ambiente de trabalho com o nosso chefe, com nossos colegas, isso é 10. Né? Pactuações de equipe, pactuações junto com o chefe,
tem um bom relacionamento, bacana. Mas se isso não acontece, a gente tem que olhar o que é nosso, de que forma a gente está contribuindo para que isso aconteça e o que é do outro, né? E nem sempre apontar para o outro dedo e dizer que está errado é a melhor solução. Às vezes a gente pode, com amor no momento mais adequado, falar aquilo, né? Mas com amor, quando aquilo realmente fizer sentido para a pessoa, quando a pessoa está em condições de ouvir. E em muitos momentos a gente pode criar estratégias para dizer essas coisas em momentos mais adequados. Por exemplo, um trabalho de desenvolvimento de equipe que a minha organização faz. Ali é um momento para a gente poder falar. Ou então a gente pediu uma reunião, né, com o nosso chefe para poder estabelecer relações melhores. Se isso não é possível no nosso ambiente de trabalho, aí é um momento de planejamento de carreira. A gente talvez tenha que achar um outro local para a gente trabalhar com outras pessoas, ou então a gente tem que olhar para a gente mesmo e ver o que a gente precisa mudar para a gente, se isso está se repetindo na nossa vida, né? Para a gente poder ter relações mais saudáveis, né? A área financeira, ela passa muito também, ela mexe muito com o nosso equilíbrio, né? Ela tem a ver com planejamento, tem a ver com tolerância, tem a ver com resiliência, capacidade de tolerar alguns momentos mais difíceis para conseguir dar saltos na nossa vida e depois a gente conseguir saltar. O lazer é fundamental. Não adianta a gente dizer, eu só trabalho, sou workaholic, gosto de trabalhar, mas em algum momento eu vou estourar essa minha resiliência, essa minha mola, né? E ter uma ocupação alegre, tá? Porque existem fatores de proteção, né, Edna? Por exemplo, na saúde física e mental, um fator de proteção, segurança financeira, ocupação com hobbies e lazer, relacionamentos afetivos, aposentadoria voluntária. E existem alguns fatores que nos colocam em risco, que é escassez e estresse financeiro, dificuldades nos relacionamentos sociais e conjugais, que é o que a gente está vendo nessa pandemia, sofrimento psíquico, perda de um parceiro, ter filho e outros dependentes financeiros, né? Edna, eu estou olhando assim que a gente tem mais uns minutinhos aí antes que passe uma hora, né, e o Instagram feche. Vamos abrir para o pessoal perguntar alguma coisa? O que tu acha, amiga? Eu só queria completar um pouquinho, assim, porque essa questão dos relacionamentos interpessoais, ela é um dos preditores para um pós-carreira bem-sucedido. Porque ao longo da vida que você vai envelhecendo, você precisa de apoio, né? Antigamente a gente tinha muita mulher em casa para ajudar a cuidar dos idosos, mas hoje as pessoas estão trabalhando. E assim, a tendência é que uma pessoa de 60, 65 anos, ela continue trabalhando, enquanto o outro familiar que está idoso, quem vai cuidar dele? Então, assim, você precisa ter uma rede de apoio, precisa ter amigos, e existe, assim, eu não sou psicóloga, mas assim, gosto muito de estudar comportamento. Por exemplo, se eu for pegar a linha do DISC, a gente tem pessoas que têm um perfil, um modo de falar mais autoritário, mais explosivo. Tem outros que é o perfil analítico que é muito crítico, tem outro que é muito passivo. Então, muitas vezes, a dificuldade no relacionamento, por exemplo, entre os cônjuges, acontece porque você tem uma pessoa que é muito diretiva e uma pessoa que é muito crítica, ou uma pessoa que é muito diretiva e a outra muito passiva, que aceita tudo, mas que fica descontente. Você tem um parceiro que gosta de sair, gosta de festa, e você é uma pessoa mais reservada, que gosta de ficar no 1 a 1. Tem o outro que é o que gosta de muita gente e tem a personalidade que é mais ciumenta. Então, assim, quando a gente fala que o autoconhecimento é necessário para você ter uma vida de alta qualidade, é nesse sentido, porque você precisa entender de gente para se relacionar bem e ter relacionamentos saudáveis. Tem sim, se eu pudesse falar, a questão que o relacionamento conjugal é muito importante nessa fase, né? Tem eu não lembro, acho que é Chapman o sobrenome dele, que é um livro das 5 linguagens do amor, que fala que como a gente é diferente, né? Cada pessoa se sente amada de um jeito diferente. Para uns é você dar um presentinho, outro gosta de uma palavra de afirmação, um elogio, outro gosta de tempo de qualidade. Então, assim, as pessoas são muito diferentes. E muitas vezes nos relacionamentos a gente quer impor o nosso mapa de mundo, o seu ponto de vista. Mas um fato que acontece comigo, Débora, eu vejo de um jeito, você vê de outro. E não tem verdade, só tem o fato que aconteceu. Porque cada um olha um acontecimento
com a sua interpretação, e a sua interpretação ela tem todas as suas crenças de anos de vida, então assim, isso é muito importante. E quando você falou também da meditação, a meditação na questão da comunicação, ela ajuda bastante. Por quê? Porque você começa a identificar, começa a ter um delay, porque a gente tem os gatilhos da gente quando você vai brigar com a pessoa, discutir, e quando você medita, você consegue ter um delay, que é uma coisa muito rápida, né? Você consegue perceber que você está ficando irritada antes de você falar, e às vezes você consegue segurar a língua. Então, assim, às vezes funciona. A capacidade da empatia e também da reflexão. Bem lembrado, tem toda a razão, é isso mesmo. Olha, a gente tem uns minutinhos ainda. Será que alguém quer perguntar alguma coisa para nós? Será que algum dos... Eu acho que as minhas perguntas travaram, meninos. Olha só, o Adi disse que acha que a educação financeira deveria ser disciplina escolar. Dentro dessa disciplina, abranger planos e carreiras e aposentadoria, e, obviamente, a aposentadoria deve ser planejada desde o nosso primeiro emprego. É verdade, Adi, concordo contigo. Olha, Fonseca Gugel, que orgulho te ouvir, Edna, falando com muita clareza um tema esperado por todos, mas sem preparação de muitos. Parabéns a dupla. Olha lá, estou falando aqui enquanto vê se alguém nos pergunta alguma coisa. Professor, o seu áudio está falhando. Sim, o trabalho é um dos fatores protetivos para a continuidade de uma vida funcional. Eu espero que agora tenha melhorado. Eu tirei o fone exatamente porque a gente não estava conseguindo ouvir uma ou outra. Eu quero ver se vem alguma pergunta aí para nós. Não, o pessoal não está querendo fazer pergunta, não. Então, eu acho que eu vou agradecer, Edna. Eu tenho uma pergunta, Débora. Eu tenho uma pergunta. Como que a TCF pode ajudar alguém que queira se preparar para o pós-carreira ou fazer uma transição de carreira? Beleza. A gente tem, sim. A gente tem um programa de acompanhamento, né, para as pessoas. A TCF que a Edna está falando é a Treine que faz, né? E a gente tem também um curso de 24 horas, onde a gente vai poder falar sobre essas coisas, né, Edna? Vamos falar juntas, inclusive. Nós vamos falar sobre tudo isso, assim. A gente vai falar sobre algumas das coisas que a gente falou aqui, só com maior profundidade. Os nossos cursos todos, eles são vivenciais, tá? Então, não é só aquilo que a gente diz, a gente vai trazer o que tem de moderno no mundo, o que tem a literatura traz, mas principalmente a gente vai estar fazendo as pessoas vivenciarem, elas, vamos assim, terem vivências, elas com elas mesmas, a intrapessoal, e elas com a outra pessoa. Então, é o momento, nessas 24 horas, onde as pessoas vão ter vários insights, né? Porque essa coisa também de escolher carreira não é tão simples quanto parece, né? Não precisa fazer um teste vocacional também, depois de uma certa idade, não é isso. Mas a gente precisa pensar, a gente precisa quebrar alguns paradigmas. E esses paradigmas a gente quebra com reflexões e com interação com outras pessoas, com algumas perguntas. Então, existe essa perspectiva, Ed. Eu vi também que você tem no portfólio o curso de comunicação, de liderança, de desenvolvimento de equipe. Eu queria saber um pouquinho mais da proposta da empresa, que ela está nascendo agora, né? Assim, estou bem curiosa. Na realidade, a gente está com 8 propostas no portfólio, tá? A ideia é que a gente vai fazer a nossa próxima live, né, na semana que vem, tá? E nessa live, a gente vai ter a chance de falar, vamos dizer assim, desses problemas que acontecem vamos dizer assim, nas empresas, tá? Na semana que vem, por exemplo, a gente vai falar de estratégias de sobrevivência no ambiente de trabalho. Nós vamos estar aqui em 2 psicólogas falando sobre essas estratégias. E o ambiente de trabalho, a gente sabe que é um ambiente que está com muito problema de doença mental, não só no serviço público, no privado, enfim. Então, a gente vai estar trazendo esse mês de janeiro vários temas que são temas, vamos dizer assim, que mobilizam as pessoas. Depois a gente vai falar sobre LEA, eu e a Edna vamos estar falando sobre questão de gerenciamento, que são temas que são recorrentes, né, no meu portfólio da empresa. Então, eu vou convidar as pessoas para irem conhecendo o nosso trabalho
E depois, lá no último dia de janeiro, eu respondo essa tua pergunta. Pode ser numa outra live, Edna? Pode. Eu queria só aproveitar um pouquinho mais do seu conhecimento, assim, que a gente estava falando de relacionamentos interpessoais, por exemplo, e da necessidade de você fortalecer os laços afetivos. Porque, por exemplo, eu acho que a pandemia foi um exercício para muita gente, né? Você ficar confinado em casa com todo mundo. E assim, né? Então, eu acho que foi um desafio muito grande. Eu queria te fazer uma pergunta, Débora. Quem tem uma dificuldade de relacionamento em casa, conflitos, essa dificuldade ela reflete também nas relações de trabalho, nas equipes? Ela caminha da mesma forma no trabalho e no ambiente familiar? Ou não tem relação? Olha, nós tendemos a ser a mesma pessoa nos vários lugares da nossa vida. Então, por isso que às vezes a gente não entende como é que os nossos problemas se repetem, né? Porque tem algumas pessoas que não aprendem com o erro, a partir do seu erro. Tem algumas pessoas que aprendem com o próprio erro, que já é um patamar acima. E existem outras pessoas mais evoluídas, né, na carreira, assim, da caminhada pessoal, que aprendem com o erro dos outros. Esse é o ideal. Então, para muitos de nós, que é o mais comum, que não aprende com os próprios erros, o que acontece? A gente tem problemas em casa e no trabalho a gente, às vezes, tem os mesmos problemas. E muitas vezes a gente se considera uma vítima do social, porque a gente não está conseguindo ser feliz, porque o mundo é injusto comigo, porque eu sempre tenho o mesmo problema. Quando a gente tem essa repetição de problemas, é bom a gente se olhar um pouquinho também. Fazer uma análise, fazer uma terapia, ou então fazer algum processo até de curso que nos permita, vamos dizer assim, nos melhorarmos um pouquinho. Em outros momentos, a gente está com problemas pontuais na família ou no trabalho que a gente tem que resolver e solucionar. Então, cada situação é uma situação. Eu estou um pouquinho preocupada porque o Instagram vai nos fechar daqui a pouquinho. E eu não estou vendo nenhuma pergunta. E eu estou muito feliz, assim, Edna, da gente ter podido bater esse papo aqui, ter as nossas colocações. Estou super contente com vocês terem assistido a nossa primeira live. Não vai ser a última, vai ser a primeira recém. Semana que vem a gente já tem outra, no mesmo horário, no mesmo dia. Todo esse mês de janeiro a gente vai ter. E eu só não respondi a pergunta da Edna, né, em relação a todas as coisas que a empresa faz, porque a ideia é que eu vá estar que vocês estejam conhecendo mais o nosso trabalho, para no final estar mostrando o nosso portfólio, para deixar vocês curiosos um pouquinho também. Tá bom, gente? Já que está acabando, eu só tenho a agradecer, assim, foi uma honra abrir os trabalhos, como dizem os outros, né? Nossa, primeira convidada para falar na sua empresa, fiquei muito honrada. E agradecer também a audiência, né? Agradecer as pessoas. Então, assim, fiquei muito feliz com a oportunidade de falar desse tema que é muito importante, né? Eu estou trabalhando com ele, então, assim, é um desafio a gente levar isso e quebrar a resistência, né, das pessoas com relação a isso. Mas, se pensado com antecedência, se você se predispõe a pensar com isso, você tem maior chance de ter uma vida de qualidade, com uma qualidade maior, né? Tanto na parte da saúde quanto financeira e dos relacionamentos familiares e amorosos. Beijinho para vocês. Pessoal, um beijo. E até a próxima, até quinta-feira. Obrigada. Tchau.